Hoje eu tô com esse visual inspirado na caixa de ferramentas para a gente falar de duas ferramentas básicas para entender o CRAS. E aí, vamos abrir essa caixa de ferramentas juntos? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo vídeo de caixas de ferramentas. A primeira caixa de ferramentas que a gente abriu foram as ferramentas básicas do SUAS e eu vou deixar o vídeo aqui no card caso você queira conferir. Hoje a gente vai falar de duas ferramentas básicas do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Uma dessas ferramentas eu acho que vai surpreender você. Mas antes eu quero pedir para você curtir esse vídeo, porque isso faz com que o YouTube entenda esse vídeo como conteúdo relevante e distribua para mais pessoas. Fique muito à vontade também para compartilhar esse vídeo com os seus amigos e para comentar, afinal essas conversas também são suas. Então agora a gente vai abrir a caixa de ferramentas para entender o CRAS, ou ferramentas básicas do CRAS. A primeira dessas ferramentas eu acho que vai surpreender você. Ela se chama CRAS, a melhoria da estrutura física para o aprimoramento dos serviços, orientações para gestores e projetistas municipais. Percebam que ela não tem um nome muito simpático, ela remete a orientações técnicas para projetistas, para engenheiros, enfim. A gente fica pensando que ela vai falar só da estrutura física, mas não. Essa ferramenta é muito boa e deveria ser conhecida de todos os profissionais do CRAS, porque ela relaciona o espaço físico do CRAS com vários conceitos da PNAS. Ela relaciona com o tipo de trabalho social com famílias a ser desenvolvido no CRAS. Ela relaciona a localização do CRAS com questões como território, desconcentração, descentralização. Ela é uma ferramenta muito interessante. Essa ferramenta tem uma parte inicial que fala do histórico dos CRAS. Por exemplo, até 2003, pouquíssimos municípios no Brasil tinham um equipamento estatal de assistência social. Os CRAS passam a ser incentivados nacionalmente depois de 2004. De modo que em 2007 já tinha mais de 4.000 CRAS no Brasil. Em 2007, o então MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, e a Unesco, em parceria, fizeram uma pesquisa com os 4.195 CRAS que existiam no Brasil. Boa parte dessa primeira ferramenta que eu estou apresentando para vocês tem a ver com essa pesquisa. Eles pesquisaram localização, estrutura física e observaram várias coisas que, infelizmente, algumas delas ainda acontecem. Por exemplo, muitas vezes a decisão de onde o CRAS vai se localizar é tomada em uma lógica às avessas, tomando por base a demanda espontânea que aflui em busca de assistência social. A experiência e as pesquisas feitas ao longo dos anos têm mostrado que muitas vezes os locais que aparentemente têm mais demanda não são os locais em que necessariamente exista mais famílias em situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes as famílias mais vulneráveis nem acessam os equipamentos públicos. Então, esse documento fala muito da importância de que a tomada de decisão sobre onde localizar um CRAS seja com base no diagnóstico socioterritorial, no conhecimento do território e não na demanda espontânea que aflui para os serviços. Tem até uma figurinha nesse documento que mostra a grande quantidade de vazios ou de espaços desconhecidos no território quando a gente foca apenas na demanda espontânea. Outra questão interessante que o documento fala é em relação à escolha dos prédios para sediar o CRAS. Muitas vezes o poder público não dispõe de terrenos para construir um CRAS nas zonas que seriam as mais adequadas, porque o que diz a PNAS? Que o CRAS é um equipamento que tem que ser construído em zonas de maior vulnerabilidade e risco social. E muitas vezes o poder público não tem terrenos para construir nesses locais. Nesses casos, acaba se abrindo o CRAS em um local alugado. A facilidade de um local alugado é que permite com que você escolha o bairro onde vai estar esse equipamento. Por outro lado, locais alugados geralmente foram feitos para ser uma residência. São imóveis cuja origem é residencial. Então é necessário uma série de adaptações para que eles possam sediar um CRAS.
Por exemplo, a sala de grupos, que tem que ter uma dimensão mínima. Muitas vezes é difícil se conseguir um imóvel que foi originalmente projetado para ser uma residência com uma sala de grupos adequada. Outra questão é em relação à acessibilidade. Um imóvel que é alugado dificilmente vai ter algumas condições de acessibilidade e serão necessárias reformas. E aí o poder público tem que tomar a decisão entre investir num imóvel privado e o quanto isso é viável economicamente. Por outro lado, nem sempre os donos dos imóveis alugados vão aceitar algumas modificações que o poder público vai querer fazer no seu imóvel. Outra parte muito interessante sobre esse documento é quando ele fala de descentralização político-administrativa. A descentralização da política de assistência social e o maior protagonismo dos municípios é uma inovação da política de assistência a partir de 2004. No entanto, isso teve 3 decorrências. A primeira delas significa municipalizar. No caso dos municípios que passaram a ocupar um papel muito relevante nesse modelo descentralizado, descentralizar significou uma elevação substantiva nos gastos dos municípios com a política de assistência social, nem sempre tendo sustentabilidade para isso. A gente vê muitos municípios com muitas dificuldades. Outro significado importantíssimo para a palavra descentralizar tem a ver com desconcentrar. Isso é muito interessante porque envolve a separação, a desvinculação das funções da gestão da assistência social e da oferta dos serviços. É por isso que a gente sempre ouve falar que é inadequado que a oferta dos serviços e dos benefícios seja no mesmo prédio que a Secretaria de Assistência Social. No passado, isso caracterizou um viés muito clientelista, uma espécie de gabinete da primeira-dama, onde a pessoa ia até a Secretaria de Assistência Social e lá ela obtinha a cesta básica, o vale-transporte, enfim, os benefícios eventuais da assistência social. Esse documento ressalta o quanto isso foi nefasto, o quanto isso foi negativo, e a importância de que o CRAS e a Secretaria de Assistência Social estejam em espaços diferentes e de que se tenha clareza sobre qual é o papel do CRAS, que é a oferta dos serviços e dos benefícios e a gestão do território, e qual é o papel da Secretaria de Assistência Social, que é a gestão do sistema. Então, essa desvinculação do espaço em que ocorre a oferta dos serviços e dos benefícios e do espaço em que ocorre a gestão da política, ela é muito salientada aqui nesse documento. O terceiro ponto é a importância de conhecer os territórios, compreendendo as cidades como macroterritórios, com uma série de desigualdades intraurbanas. Dentro da cidade vai haver vários microterritórios com características muito específicas. Então, a importância, mais uma vez, do diagnóstico socioterritorial para que se possa definir onde vai ser o CRAS, onde ele vai estar localizado, qual vai ser o porte desse CRAS. Muitas vezes se definia o porte do CRAS de forma acidental e aleatória, bem como a localização desse equipamento. Então, esse documento ele é muito interessante para a gente pensar esses elementos. A parte histórica dos CRAS que ele traz é muito interessante. Eu convido você a ler esse documento e depois que você fizer isso, você não vai se arrepender. Coloque aqui nos comentários o que você achou. O link para você baixar o documento está aqui na descrição do vídeo. A segunda ferramenta básica dos CRAS, sim, não poderia deixar de ser o nosso querido livrinho azul. Eu costumo dizer que eu tenho muito carinho por essas publicações do MDS, tanto que elas têm um nome pomposo, no caso, Orientações Técnicas do CRAS, e um nome gracioso, no caso, Livrinho Azul. O livrinho azul também é chamado por muitos de a Bíblia do CRAS, porque afinal tem muitas coisas importantes aqui. Aqui a gente vai encontrar alguns conceitos de territorialização, de matricialidade sociofamiliar, de referência e contra-referência. A gente vai encontrar o dimensionamento dos CRAS de pequeno, médio porte, grande porte, o número de famílias referenciadas no território e o número de atendimentos que esse CRAS tem que ofertar por ano conforme o porte. Mas a principal parte, para mim, a principal contribuição desse documento é quando ele trata das funções do CRAS. Tem até essa figurinha que eu estou deixando aqui para vocês. Vejam, a gente pensa em CRAS, a gente pensa muito nos serviços do CRAS. No PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no Serviço de Proteção Básica para pessoas com deficiência e idosas no domicílio. A gente pensa muito nos serviços, mas esse documento, ele traz uma questão anterior, as funções do CRAS. O CRAS tem duas funções
básicas. A primeira, a oferta do PAIF, tanto que o PAIF é um serviço que só pode ser ofertado nas unidades CRAS. E a segunda função é a gestão da proteção social básica no território. Essa segunda função, ela é subdividida em 3 elementos. O primeiro, a articulação da rede de proteção social básica referenciada ao CRAS. O segundo, a promoção da articulação intersetorial. E o terceiro, a busca ativa. Eu imagino que você estava esperando muitas outras ferramentas do PAIF, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mas a gente tem muitas caixas de ferramenta para abrir aqui juntos. Hoje a gente se dedicou a 2 ferramentas muito básicas do CRAS, o básico do básico. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou dessas ferramentas. Inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Até a nossa próxima conversa!